Meus queridos, muito boa noite, porque são 11 horas. Como vão vocês? Tudo bem? Espero que sim. Hoje eu trouxe para vocês essa questão aqui da Olimpíada Putnam. É uma Olimpíada que acontece lá nos Estados Unidos e no Canadá. Essa Olimpíada traz sempre problemas bem interessantes, quiçá desafiadores. E temos aqui hoje um problema de trigonometria. O problema nos pede para achar o valor mínimo da expressão seno de x mais cosseno de x mais tangente de x mais o módulo disso para x pertencente aos reais, certo? Quando a gente está procurando um valor mínimo de uma expressão, a gente já deve lembrar que as funções trigonométricas seno e cosseno, elas são funções limitadas. É nada. Elas são no mínimo -1 e no máximo 1. Possivelmente usaremos isso nessa resolução aqui. Outra coisa que vem à mente quando a gente fala de mínimo ou de máximo é desigualdade de médias, que a gente usa em bastantes questões. Estou aí da concordância aí? Bastante? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Cuida. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Apagar isso aqui. Estamos procurando o valor mínimo da expressão. Para começar, eu vou tentar transformar tudo isso. Eu acho que a ideia que vem logo, assim, a ideia que já vem fácil para qualquer pessoa que tente resolver, é tentar trocar tudo isso aqui e deixar só em função de seno e cosseno. Fazendo melhor, vou fazer que seno de x é igual a S, cosseno de x é igual a C. E aí eu vou trocar tudo isso, deixar tudo em função de S e de C, de seno e de cosseno. Aí a gente vai ficar com, vou chamar isso aqui de P. Seno mais cosseno mais seno sobre cosseno, que é a tangente, mais o inverso do seno, que é a cossecante, mais o inverso do cosseno, que é a secante, mais o inverso da tangente, que é a cotangente. Certo? Daquele jeito. Então a gente já tem isso aqui. E aí eu vou tirar o mínimo, multiplicar, fazer o que vocês imaginam que eu vou fazer. Então vamos fazer aqui que P é igual a... O mínimo aqui vai ser C vezes S ou S vezes C. Aqui já tem... Aqui não tinha nada, fica S ao quadrado C, certo? SC ao quadrado. Aqui já tinha C, vou multiplicar só por S, fica S ao quadrado. Aqui já tinha S, vou multiplicar só por C, vai ficar C. Aqui já tinha C, multiplico só por S. E aqui já tinha S, multiplico só por C, fica C ao quadrado. Agora, se seno é S e cosseno é C, veja que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, que é a relação fundamental da trigonometria, correto? É sim. Daqui eu já consigo ver que bem aqui é 1, e aqui eu posso botar em evidência. Vamos ver o que vai acontecer. Vou botar aqui SC em evidência. Vai ficar S mais C, mais S ao quadrado mais C ao quadrado, mais S mais C. Vou botar em parênteses aqui essa soma para ficar mais aparente. Eita, rapaz. Beleza? Bom, veja que aqui eu tenho o produto. Talvez eu consiga simplificar mais lá na frente. Aqui eu tenho a soma. Aqui eu tenho a soma dos quadrados, que eu já descobri que é 1. Já sabemos que é 1. Essa relação aqui, ela é seno de x mais cosseno de x. S mais C. Aí eu aprendi com um cara muito bom, assistindo aos vídeos dele, que a gente consegue fazer uma mágica com isso daqui. Que mágica é essa? Eu posso multiplicar todo mundo por 1 sobre raiz de 2 e compensar multiplicando por raiz de 2. Como assim? Eu vou multiplicar todo mundo por raiz de 2 e fazer seno de x vezes 1 sobre raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 vezes cosseno de x. Porque aqui eu multipliquei por raiz de 2 e aqui eu dividi por raiz de 2. E aqui eu multipliquei por raiz de 2 e dividi por raiz de 2. Não alterei nada daqui pra cá. Só que isso daqui, 1 sobre raiz de 2, é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2, se você racionalizar. E raiz de 2 sobre 2, ou 1 sobre raiz de 2, é um valor para seno e cosseno notável. No caso, 45 graus, ou π sobre 4. De forma que a gente consegue dizer que isso daqui pode ser o seno de x, cosseno de y, mais seno de y, cosseno de x. O seno da soma de dois arcos, a saber, seno de x mais 45, certo? Se você está precisando desenferrujar na trigonometria, ou mesmo ativar o modo Master, fica muito bom. Se você está em qualquer um dos casos,
vai lá e confere esse curso de trigonometria com o Davi Fenômeno. Ai, que delícia! Ele vai te trazer mágicas como essa daqui. Esse bizu aqui, essa dica, ela serve para resolver muitas questões onde a gente precisa transformar o seno de x mais cosseno de x em outra coisa. No caso, eu transformei seno de x mais cosseno de x em um seno só. Sim? Daqui eu já consigo tirar outra informação. Se o seno é uma função que varia de menos 1 até 1, esse valor todo aqui, ele vai variar de menos raiz de 2 até raiz de 2. Claro, porque se isso só varia de menos 1 até 1, quando eu multiplico por raiz de 2, isso vai variar de menos raiz de 2 até raiz de 2. Então eu já sei que isso aqui seria S mais C. Então S mais C, que eu já vou chamar de K, está limitado entre menos raiz de 2 até raiz de 2, certo? Então voltando para a questão aqui, eu vou só já substituir isso aqui por 1, vale 1. E eu vou botar isso aqui tudo junto, já que tem o termo S mais C em comum. Vamos ficar com... certo? Veja, quem seria meu S mais C? Justamente o meu K. Já falei bem aqui. Então se eu fizer K ao quadrado, eu vou ter S mais C ao quadrado, que é S ao quadrado mais C ao quadrado, mais 2 vezes S vezes C, certo? Mas quem é S ao quadrado mais C ao quadrado? S ao quadrado mais C ao quadrado é 1. Então fica K ao quadrado menos 1 igual a 2SC. Então aqui eu já consigo isolar SC e substituir aqui onde eu tiver SC, certo? Então SC, ele vale K ao quadrado menos 1 sobre 2. Ou também pode ser K menos 1 vezes K mais 1. Sim ou não? Então bem aqui vai ficar com... Eu tinha feito esse passo aqui de colocar em evidência, eu desisti. Eu vou tratar isso como uma coisa e isso como outra coisa, certo? Então aqui eu vou ficar com isso daqui mais isso daqui. Só que na verdade isso aqui também está sobre SC. Então eu vou ficar com SC sobre SC, vai ficar só S mais C. E aqui vai ficar 1 mais S mais C sobre SC. Posso botar um parênteses aqui para ficar mais fácil de visualizar, mas ele não faz diferença. Onde tem S mais C, eu vou escrever K. E onde tiver meu produto SC, eu vou escrever isso daqui. Mais 1 mais K sobre K menos 1, K mais 1 sobre 2. Claro que eu estou dividindo aqui por SC, então eu multiplico pelo inverso disso aqui. Vai ficar daquele jeito. Veja que eu consigo simplificar bem aqui. E aí eu vou ficar com K mais 2 sobre K menos 1. Seria interessante se eu tivesse menos 1 aqui, porque eu teria duas coisas iguais, né? Como assim? Assim, meu filho, ó. K menos 1 mais 2 sobre K menos 1. Beleza? Posso fazer só isso? Tá faltando, tá faltando. Se eu tirei menos 1 aqui, então eu compenso aqui e boto mais 1. Então, essa expressão, com várias funções trigonométricas diferentes, que na verdade são formadas apenas por seno e cosseno, eu consegui transformar nisso daqui, onde K é a soma do seno mais o cosseno. Beleza. Vou apagar aqui e fazer uma limpa. Vou trazer só isso daqui, tá? Então eu tenho isso daqui, meu filho. E aí? Lembrando o que eu estou querendo nessa questão. Eu estou querendo achar o valor mínimo de P, correto? Esse valor 1 aqui, ele já é fixo, é um valor real fixo, 1, número 1. Não preciso mexer com ele, a princípio. Mas aqui eu tenho dois valores, dois termos que são parecidos, inclusive, e que podem variar, já que são uma função de seno e cosseno. Aí vem o que eu falei no começo, que a gente vai utilizar aqui a desigualdade das médias, que fala que se A e B são números reais positivos, eu tenho que A mais B sobre 2 tem que ser maior ou igual a raiz quadrada de A vezes B. Eu vou usar exatamente isso para resolver isso daqui. Veja que esse 2 pode passar para lá e vai ficar A mais B maior ou igual que 2 vezes raiz de A vezes B. Você prestou atenção quando eu disse que os números têm que ser positivos, certo? Então eu vou considerar que isso e isso são positivos. Mas depois tenho que considerar caso sejam negativos também, já que K é uma função de seno mais cosseno que pode assumir valores negativos. Então eu não sei o que são esses valores aqui. Agora eu sei que se isso aqui é positivo, isso também é positivo. E se isso é negativo, isso aqui também é negativo. Ah, se aqui for, sei lá, 5. 5 não, porque eu nem sei se pode aqui, né? Mas se for, sei lá, 1,
2 sobre 1 também dá positivo. Se for menos 1, 2 sobre menos 1 dá menos 2, que também é negativo. Então veja que realmente, se isso é positivo aqui é positivo, vice-versa. Vice-versa não, negativo, negativo. Vice-versa, meu Deus do céu. Vou apagar aqui, tá? Se k menos 1 for maior ou igual a 0, positivo. Então eu posso fazer que A mais B, que é essa parte aqui da minha soma, tem que ser maior ou igual a 2 vezes a raiz disso vezes isso. Isso vezes isso eu simplifico aqui, fica 2 vezes a raiz de 2. Então esse valor aqui, ele é maior ou igual a 2 raiz de 2. Quer dizer, ele é no mínimo 2 raiz de 2. Se ele é sempre maior ou igual a isso aqui, ele é no mínimo 2 raiz de 2. Então, esse valor aqui, mínimo, é 2 raiz de 2. Para isso daqui ser o valor mínimo, que seria quando nós temos a igualdade, isso tem que ser igual a isso. Os termos têm que ser iguais. Então, para isso ser igual a isso, eu teria que k menos 1 tem que ser igual a 2 sobre k menos 1. De forma que k menos 1 ao quadrado igual a 2. Então, k menos 1, já que k menos 1 é positivo, estou por suposição, k menos 1 é raiz de 2. Então, k é igual a raiz de 2 mais 1. Esse aqui é o valor que faz com que isso seja igual a isso, que me dá o valor para essa expressão mínimo, que dá 2 raiz de 2. Um k de raiz de 2 mais 1. Só que o k não pode ser raiz de 2 mais 1. Por quê? Porque eu disse que o meu k ele está limitado entre menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Já que ele é uma função seno de x mais π sobre 4. Com raiz de 2 multiplicando na frente. Por isso, aqui não convém. Vamos ver aqui o nosso segundo caso. Se k menos 1 menor ou igual a 0. Agora, se k menos 1 menor ou igual a 0, eu não posso calcular isso daqui. Porque esse número é negativo e esse também. Ora, mas se esse aqui é negativo, o contrário não. Então, só um minutinho. Assim eu consigo, já que agora ambos são positivos. Maior ou igual, claro, é isso mais isso sobre 2 que passa aqui multiplicando. Raiz disso vezes isso, simplifica, fica 2 raiz de 2. Semelhante lá, né? Só que eu não quero isso daqui, eu quero isso daqui, ó. Eu usei esse artifício para poder calcular por desigualdade de médias, que só serve para valores positivos. Só que esses valores são negativos. Calculado, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Esse por menos 1 vai ficar k menos 1. Esse aqui por menos 1 vai ficar 2 sobre k menos 1. Menor ou igual a menos 2 raiz de 2. Certo? Esse é o valor que eu quero achar como meu mínimo. Veja que isso é sempre menor do que isso. Então isso daqui é no máximo isso. K menos 1 mais 2 sobre k menos 1 é sempre menor ou igual a menos 2 raiz de 2. Se isso aqui é sempre menor do que isso, o valor máximo é igual a menos 2 raiz de 2. O valor máximo para essa minha expressão é menos 2 raiz de 2. Quaisquer outros valores serão mais negativos do que isso. Sim? Veja aqui, se eu tenho valores menores do que menos 2 raiz de 2, eu vou ter aqui valores mais negativos. Quando eu tirar o meu módulo, depois que eu somar com 1, eu vou ter um valor maior para P. Para eu achar um P mínimo, já que isso daqui é negativo, isso aqui tem que ser máximo. Dessa forma. Menos 2 raiz de 2 mais 1, quando eu tiro o módulo em seguida, vai ser o menor valor que eu consigo, porque todos os outros valores vão ser mais negativos, que depois que eu tirar o módulo, vão ser maiores. Então esse é o valor que eu quero para essa expressão. Logo, P é o módulo de menos 2 raiz de 2 mais 1. P é igual a 2 raiz de 2 menos 1. Se a questão perguntasse qual o valor de K, eu não ia perguntar o valor de K, porque o valor de K fui eu que criei. Mas o valor de K que faz com que essa expressão, que é o P, seja mínimo, evidentemente é quando isso é igual a isso. Que na igualdade que temos isso aqui como máximo, correto? Então eu tenho que 1 menos K teria que ser igual a 2 sobre 1 menos K. De forma que 1 menos K ao quadrado é igual a 2. 1 menos K é igual a raiz de 2. Logo K igual a 1 menos raiz de 2. Claro que se você quisesse, você faria K sendo raiz de 2 vezes seno de x mais π sobre 4. Passaria o raiz de 2 para a função inversa. A função seno, função arcosseno, você conseguiria descobrir
com o valor de x fornece o valor mínimo para essa expressão. Beleza? Se inscreva, curta, compartilhe, comente, mande beijo. É isso. Valeu!